Com vocês, bom dia a todos. A gente está iniciando mais uma aula agora, depois das férias, né, entre aspas, por assim dizer. A gente sabe que a gente não está passando por um período dos melhores, né, mas a gente está na luta. Se Deus quiser, a gente vai conseguir retornar, claro, né, sempre optando pela saúde de vocês. Então, só vamos retornar quando a gente tiver as devidas seguranças, as devidas certezas de que ninguém vai se prejudicar com esse retorno. Mas enquanto a gente não volta, galera, a gente está dando o nosso jeitinho, né? A gente sempre consegue e a gente sabe que os estudos eles não podem parar e é por isso que a gente está aqui com vocês, beleza? Então a gente vai iniciar um novo assunto hoje, galera do segundo ano. Com muita saudade de vocês não imaginam o quanto das histórias, das risadas e tudo mais. E a gente vai iniciar esse assunto novo, tá? A gente finalizou o nosso segundo bimestre, né? Lá com o Barroco, não sei se vocês lembram. E aí a gente vai partir agora para o Rococó, beleza? É um nome bem diferente, assim, que vocês não estão habituados. Mas é um assunto bem mais fácil do que o Barroco, por assim dizer, tá bom? Então bora lá iniciar. Olha só, o Barroco ele vai chegar ali ao seu extremo por volta do século XVIII, tá? Mais precisamente entre os anos que antecederam a primeira década deste século, por volta ali de 1710, 1780, beleza? Aí vai surgir aí primeiramente na França e depois no resto da Europa. O movimento chamado Rococó. Este período aí ele vai prezar pela feitura de obras de uma maneira mais sutil, tá? Mais leve, com a manifestação de cores suaves do que as cores do barroco. Então ele já te faz uma comparação aí dizendo que o rococó ele vai ser bem diferente do barroco, porque o barroco ele era exagero, enquanto que o rococó ele já vai ser um pouco mais sutil. O barroco era claro e escuro, enquanto que o rococó vai ser aquele contraste, né, o barroco do claro e escuro, enquanto que no rococó vai ser cores suaves, cores agradáveis, cores que deixa aquela sutileza de elegância no ambiente, beleza? Bora ver aqui do lado, ver se não tá passando nada, tá? O nome dado ao período aí remete à ideia de rochas e conchas, então por aí ele já vai te falar o motivo do nome, né? Que eram utilizados como formas de ornamento em jardins de palácio do século XVIII. Era comum aí o novo estilo receber um novo pejorativo como rótulo, e com o rococó não foi diferente, tá? Tudo que era novo naquela época, quando as pessoas estranhavam, elas colocavam o nome como se fosse algo ruim, beleza? Por isso que eles botaram esse nome aí, tá? Era comum o novo estilo receber um nome pejorativo como rótulo e com o rococó não foi diferente, tá? De acordo com a definição no dicionário inglês de Oxford, o termo remete a algo excessivo, insipidamente florido ou ornado, tá? Então tem muitas flores, tem muitas ornamentações, de maneira bem simples para eu falar para vocês. De definição de conceito de rococó o barroco ele era feito ali como uma arte didática, então tinha muita informação. O rococó ele já era decoração, tinha muita informação também, mas era voltado para outra área, não exigia tanto de quem apreciava ali, tá? Esse termo aí começou a ser empregado pelos seguidores de Jacob Burckhardt, quando na busca por uma definição de periodicidade das fases do desenvolvimento artístico, eles vão utilizar o termo a fase inicial, decadente de qualquer período particular. A suavidade e a alegria foram estímulos que fizeram Fisker Kimball qualificar o rococó como um período tipicamente francês. Olha lá, o rococó vinha como resultado último do barroco, quase como uma negativa a esse período, como se fosse algo contra o barroco, tá? Enquanto o barroco mantinha o jogo de luz e sombra, como eu falei para vocês, claro e escuro, aqueles contrastes ali bem e mal, cores claras e cores suaves, o rococó ele vai dar preferência pelo uso do dourado, dos tons claros, sutis, além de tonalidades rosáceas, verdes e azuis. E a grandeza foi substituída pela elegância. Em vez de ser coisas grandiosas, como eram feitas dentro do barroco, aqueles monumentos muito grandes, já o rococó ele vai ser... A palavra certa, gente, é sutil, tá? Ele vai ser bem mais sutil do que o outro movimento, tá? Deixa eu passar a página aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar essa obra aqui para vocês verem a sutileza, olha só. É aqui que vai surgir essa questão de que algo é mais clássico. Aqui é uma obra do barroco,
tá? Para te ver aí a diferença que é o exagero e tudo mais que tem dentro da obra. Oh, meu Deus. Essa aqui é do Barroco, tá? Enquanto que essa aqui é Rococó. Opa, deixa eu ver. É, Rococó. Essa obra aqui já é Rococó, beleza? Bora passar lá para a próxima página. Olha só. Funcionalidade e aconchego. Há uma grande preocupação com a ornamentação dos espaços internos das residências. Um outro ponto, se vocês tiverem com o caderninho aí e puderem anotar, o barroco ali, ele é exagero, o rococó é sutil, o barroco, ele é a ornamentação do exterior do espaço externo, de fora, né? E o rococó, ele já dão mais ênfase nos espaços internos. Eles davam mais importância para a decoração de dentro do que de fora, diferente do barroco. Tá? Ornamentação e artes decorativas eram utilizados para este fim, como mobiliário, tapeçaria, porcelana e ourivesaria. Um exemplo desta remodelagem foi elaborado no Salão Oval de Rollin-Sub em Paris. Nesse segundo momento, aí, a linguagem da pintura era explorada, dentre outros, por François Bush, Honoré Frenoir. Já na linguagem escultórica, Etienne Maurice, Falconet, e era artista da maior envergadura. Tá? Posteriormente, no segundo momento, entre 1730 e 70, de fato, ali, as características do rococó elas vão começar a se fazer presentes. Os artistas de maior notoriedade neste momento vão ser: a gente tem a Just Auler, o Nicolas Pinel e o Jacques Delarue, ok? Estes e outros artistas aí remodelaram as moradias da nobreza e da alta burguesia parisiense. Essas moradias elas vão receber o nome de hotels ou hotels, ok? A partir das intervenções destes artistas, as residências passaram a ter mais, eu acho que eu li errado aqui, funcionalidade e aconchego, tá? Mas eu acredito que deu para entender. Bora passar aqui para as características, olha só. Algumas características marcam o estilo do rococó. Características marcam o estilo rococó. Combinam arabescos com curvas no formato da letra C e da letra S. Então os formatos da decoração eles sempre vão ter essas voltas, tá? Elas vão ter ondulações, os formatos das decorações, as formas por si só. Estas composições aí vão sofrer influências do período anterior, a saber o barroco, que também tinha certa liberdade e alegoria na criação da composição. Muitas vezes a natureza era requisitada como meio para as criações. Por vezes eram pássaros, animais pequenos, de pequenos portes. Tá vendo como tudo é mais sutil, tudo é mais simples, tudo é mínimo, tá? E isso aí que vai ser a riqueza das obras rococós. Plantas de flores, águas e cascatas, tá? Vou passar lá para nossa próxima página. Olha só. Deixa eu ler direitinho aqui. Não acontecer aquela confusão. Na arquitetura, o estilo rococó... deixa eu mostrar a imagem para vocês. Toda vez eu esqueço. Tá? Então, olha a sutileza lá dessa pintura aqui, olha. Tá? Tem muito dourado, as cores são sutis. O fundo, apesar de ser escuro, ele aparece, tá? Então, eles demonstravam muita burguesia. Então, era uma arte ali voltada para os ricos, tá? Na arquitetura, o estilo rococó se manifesta na ornamentação e revestimento das grandes paredes dos salões. Assim como na pintura, as cores claras e suaves eram corriqueiras, havia nesses espaços aí uma quantidade considerável de espelhos que muitas vezes possuíam molduras com motivos florais. Gente, desculpa, essa moldura aí que eles falam é aquelas molduras especificamente cheias de flores ali nos espelhos por volta da casa. Quem já assistiu Diários de Vampiro, aquela casa deles ali que é cheio de molduras, cheio de contornos e tudo mais, é inspirado no estilo rococó. Tem um clima medievo ali, mas também tem um clima de rococó. Tá? A casa do Damien e do Stefan, por assim dizer. Quem já assistiu The Original também, eles têm uma casa muito parecida, assim, tem muitos aspectos de lá. A parte externa, no entanto, lembra alguns elementos de arquitetura barroca, porém sem tantos exageros. Ó, se vocês já assistiram o Diário de Vampiro, a casa que relembra, sempre que eles voltam ao passado, é muito semelhante a esse estilo de casa aqui. Gente, uma casa dessa, e olha que é considerada simples a frente da casa, porque não tem muito contorno. Mas imagine uma casa barroca. E aqui é a área externa, olha só, da casa rococó, de um salão, né? Aqui a burguesia, né? Sendo retratada, não fazendo nada da vida, só se divertindo.
Eles não tinham que pintar sobre a vida deles, eles não faziam muita coisa, então pintavam eles não fazendo nada. O rococó, aí, como dito antes, surge nos salões franceses e essa estética aí, ela vai se preocupar com o deslocamento da temática da pintura histórica, no qual conceitos aí como ética, civilidade e heroísmo passaram a ser deixados de lado. No lugar disso, as pinturas com cenas domésticas em campos ou ainda aquela com certa alegoria com influência nos costumes da antiguidade clássica, apontava aí como novo pretexto de pintura. As pinturas do Rococó ainda mantinham uma simetria com traços ligeiros a. Deixa eu continuar bem aqui. Mitologia greco-romana, tá? Então, olha, outra influência aí. Inclinando-se assim para um conteúdo mais emocional e vaidoso. As representações mostram uma cisão social que tornaria importante envergadura, culminando na Revolução Francesa. A arte do Rococó era o último fôlego de uma elite que era alheia aos problemas e anseios do povo comum. Esta elite aí via-se cada vez mais seu espaço de poder reduzido, frente a uma classe média que começava a ter maior educação e domínio econômico. Os artistas que representavam essa estilística mais realista eram os artistas Baptiste Greuze, né, Jean-Baptiste Chardin. Então, olha, para te veres aqui a diferença eu acho muito legal que dá para aproximar aqui a imagem e dá para vocês verem bastante detalhe, porque olha o tamanho da imagem. Mas para aqui a gente vê com bastante detalhe como é que ela é reproduzida, tá? Aqui, ó, uma obra de Jean-Baptiste Greuze, né, O Paralítico. Então, para vocês verem, sempre representando essa burguesia, sempre representando de maneira elegante, de maneira sutil. Bora para moda. Sem sombra de dúvida, a personalidade mais marcante do Rococó para a moda foi Maria Antoine, rainha da França. Ela incentivou aí alfaiates e costureiras na elaboração de peças únicas, exclusivas para o seu uso. Gente, tem muita coisa que dá pra comparar assim, com aquelas novelas de épocas ou com esses seriados que eu citei pra vocês. Os espartilhos eram bordados ou decorados com rendas e fitas na parte frontal do decote até a parte da cintura. Então, é o que a gente chama também de corcelês, né? Os partilhos, as moças botavam ali por debaixo do vestido para elas aparentarem ter a cintura mais fininha. Isso aí, gente, apertava bastante. Teve uma época que o pessoal quis trazer isso pro Brasil, as vestimentas, as perucas e tudo mais, e andavam, só que eles não se tocaram que aqui em Belém, Castanhal, Igarapé-Açu, a gente tem um sol que é de matar, né? Imagina as mulheres saindo no sol de 2 horas aqui na rua, assim, nas ruas de Belém. Rapaz, no calor adoidado, ela ainda tá sem luva, eu acho. Mas elas saíam, porque era moda. Eles queriam copiar a França, né? Muitas vezes, além da roupa ali extravagante, as damas ainda utilizavam penteados enormes e pesados, olha só. O que conferia às pessoas donas do cabelo estilizado realeza e grandeza. Então, quanto maior o cabelo, a peruca que elas utilizavam, conferia que eles eram mais chiques, mais ricos. Topetes que poderiam chegar até 1 metro eram combinados com cachos nas laterais da cabeça e na nuca. Para uma melhor acomodação de estrutura de um penteado, era bem comum serem utilizados aí suportes metálicos ou almofadados. Apliques também foram utilizados para finalizar os penteados, tá? Então, além dos cabelões grandes, deixa eu ver se tem mais uma foto. Não, essa é a última. Olha só, os homens andavam assim na rua, tá? Teve um período que a gente tentou copiar o Brasil, tentou copiar. Olha só os penteados aí, ó. Meio algo surreal, né? Olha só o uso do espartilho, a cintura dela bem fininha, mas só elas sabem o que elas sofriam para elas estarem dentro desse espartilho ou corcelê. Para o homem, a moda era um tanto quanto mais confortável. Vestiam uma espécie de casaco que posteriormente se transformava no fraque. Uma calça justa que cobria até os joelhos, meias brancas na maioria das vezes e saltos com grandes fivelas no pescoço. Não era raro ver os homens com lenços lisos e com babados elaborados em rendas. A roupa dos homens também tinham rendas e detalhes, fitas e tiras. E aí era bem comum o homem possuir uma peruca como adereço ao seu visual. Todavia, na maioria das vezes, ele fazia do rabo de cavalo uma estratégia importante para o penteado. Então eles copiavam aí o penteado de rabo de cavalo, beleza? Então, gente, olha ali, ó, representação da burguesia, a sutileza, tá? Surge após o barroco ali, aquela contradição do claro e escuro, do bem e do mal, a religião influenciando bastante. Já o rococó já não tem tanta ligação com a religião, ela é totalmente voltada somente para a decoração, principalmente de espaços interiores, beleza? E aí a representação da burguesia, as cores claras também, luminosidade, tá? A gente já não tem a escuridão do barroco.
E galera, é isso. Aguardem o restante da atividade lá no grupo, tá? De WhatsApp que eu vou estar encaminhando pra vocês. Manos, eu estou com muita saudade de vocês. Muita, vocês não imaginam quanto. Beijo no coração de vocês e até a próxima, galera.